Vamos chamar Gustavo Uribe e Basília Rodrigues para repercutir isso. Olha só como vocês são lindos, viu? Bom dia para vocês. Oi, tudo bem, Marcela? Pode dar bom dia. A todos. Olha, a barba tá crescendo, viu, Uribe? Aos poucos. Estou passando aqui alguns produtos. Ovo me disseram que ajuda a crescer. Babosa, então né? Toda manhã. Isso. Meu creme, logo. talvez. Pois é, então. Gente, vamos lá, então, Basília, começo com você. Essa questão, essa apuração paralela que as Forças Armadas estavam se articulando para fazer, não caiu nada bem, né? Esse movimento na cúpula do TSE, o que causa mais um atrito numa relação difícil de ser estabelecida às vésperas das eleições. Faltam 19 dias. Aí agora o ministro Alexandre de Moraes tem afirmado a interlocutores que não vê razões para marcar uma nova reunião com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Ele já teve 2 reuniões com o ministro da Defesa em que conversou sobre a possibilidade de auditagem direta dos militares nas urnas eletrônicas. Havia a expectativa de reunião hoje, não tinha sido colocada na agenda oficial. Ontem mesmo o Tribunal Superior Eleitoral publicou a agenda oficial de Moraes sem este compromisso, mas nos bastidores, né? Ou seja, numa agenda extraoficial, eles estavam negociando, combinando esta conversa para esta terça-feira. Só que deu aí, no meio de campo, um problema na comunicação, uma vez que a defesa fez circular a informação, divulgou a informação que faria uma auditagem paralela, incentivando aquela narrativa de que há algo a esconder, né? Que a Justiça Eleitoral tem algo sendo escondido, está escondendo algo na auditagem das urnas, que uma auditagem paralela poderia revelar um resultado diferente da auditagem oficial, titular, aquela que é realizada pela Justiça Eleitoral ano a ano, né? Eleição a eleição. Com isso, o que a gente conversou hoje, junto a fontes do ministro ali, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, dá conta disso, que não há expectativa de nova reunião, que para o ministro 2 reuniões, 2 encontros com Paulo Sérgio Nogueira já são mais do que suficientes, em que eles travaram um bom diálogo. Há uma boa relação entre os 2 ministros, o ministro que é do STF, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e este ministro da Defesa que exerce aí um papel político como representante do governo de Jair Bolsonaro. Então, eles se dão bem na conversa pessoal, mas quando o assunto visa o controle do processo eleitoral, na expectativa da chegada do processo, na expectativa da chegada das eleições, aí tem um jogo duro de narrativas, como se a Justiça Eleitoral tivesse algo a esconder. E isso não caiu bem. O TSE não colocou oficialmente o encontro na agenda de Alexandre de Moraes e agora Moraes tem dito a seus interlocutores que não dá para desmarcar o que nunca foi marcado. O que acaba engrossando o coro, Uribe e Basília, de quem falava que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa não deveria ter participado tão ativamente desse processo de preparação das eleições, já que não é uma atribuição nem do Ministério e nem das Forças Armadas coordenar os trabalhos eleitorais, que é uma competência da Justiça Eleitoral. Porque Barroso, ao convidar as Forças Armadas para integrar o comitê, recebeu críticas. Moraes, quando abre o diálogo com o Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, também recebe crítica. Com essa novidade agora dessa apuração paralela questionada pelo TSE, mais elemento nessa fogueira, Uribe. Bom dia. O que aconteceu, Daniel, é o seguinte, foi um telefone sem fio. Não era apuração, era uma checagem, não faria apuração dos votos. É uma checagem que eu, a Basília, você e a Marcela podem fazer. É só pegar os boletins de urnas das sessões eleitorais e comparar com o site do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso foi mal entendido dentro do Tribunal Superior Eleitoral e acabou caindo como uma luva, porque é uma avaliação dentro da Justiça Eleitoral que não daria tempo de realizar aquele teste de integridade com biometria e eleitores comuns. Era esse o motivo da reunião de hoje, era para discutir se o projeto
projeto piloto poderia ser adotado no primeiro turno das eleições deste ano. Temos 19 dias. É um processo de logística imenso e não daria tempo. Então, acabou a vontade de comer com a fome e acabaram casando. Ou seja, o próprio Tribunal Superior Eleitoral avalia que não há tempo, então acabou cancelando a reunião também para que não houvesse aquela reclamação de que esse projeto piloto não pode ser adotado no primeiro turno. Talvez no segundo turno ou talvez nas eleições de 2024, mas não nas eleições deste ano. Então é uma proposta das Forças Armadas que acabou subindo no telhado justamente com essa informação da Basília de que não há possibilidade da marcação de um novo encontro. A questão é que acabou sendo um telefone sem fio, porque essa proposta das Forças Armadas dentro do Congresso Nacional, inclusive entre partidos de oposição, foi até elogiada, porque é uma checagem que pode ser derrubada caso as Forças Armadas aleguem que houve fraude eleitoral. Porque qualquer cidadão comum, a própria Justiça Eleitoral, podem pegar os dados e dizer não houve fraude. Ou seja, porque são dados públicos. Então o que aconteceu foi um telefone sem fio, mas uma relação difícil do Tribunal Superior Eleitoral com as Forças Armadas e era ingênuo aquele que acharia que as Forças Armadas não politizariam esse caso. Elas foram chamadas para fazer parte do processo, você mesmo disse, não era amor, era cilada. A atitude do ministro Luiz Roberto Barroso ao ter colocado as Forças Armadas para discutir as eleições este ano não era o papel das Forças Armadas e as Forças Armadas acabaram transformando um processo que era eminentemente técnico num processo político. Agora vamos observar depois desse episódio como vão ficar as eleições. Nós já tínhamos achado que havia o hasteamento de uma bandeira branca na relação, depois daquele acordo feito pelo ministro Alexandre de Moraes e o ministro Paulo Sérgio Nogueira, mas esse telefone sem fio acabou atrapalhando o meio de campo e a relação segue ruim como começou. Porque é uma narrativa que interessa, né? Há 19 dias das eleições, a gente está de novo de volta nessa questão. Pareciam águas passadas, né? Só parecia a conversa que eles tiveram já por 2 vezes, parecia o hasteamento de uma bandeira, colocando panos quentes, mas não, é uma narrativa que interessa. Por melhor que seja o ambiente institucional, por melhor que seja a relação pessoal entre ministros, tanto do TSE quanto o ministro aí da Defesa, não interessa a narrativa política abandonar esse tom conspiratório de incertezas sobre o resultado das urnas. Tão logo veio a informação de que não ocorreria mesmo essa reunião hoje do ministro da Defesa com o presidente do TSE, o tribunal divulgou uma nota esclarecendo que até incentiva as pessoas, assim como o meu colega Uribe pontuou, que qualquer pessoa possa fazer esse tipo de checagem, porque quando você chama atenção para uma checagem paralela, parece um tipo de investigação, né? Parece algo que foge do trivial, tentando descobrir, abrir a caixa de Pandora. Então vem o TSE jogando luz para algo que é natural. Então eu perguntei diretamente para fontes ali importantes do convívio de Moraes, o cancelamento dessa reunião significa algum tipo de preocupação com a checagem que os militares farão das urnas? De forma alguma. O próprio TSE está incentivando que as pessoas tenham acesso a esses boletins de urnas que estarão disponíveis na internet e possam também fazer essa espécie de cara crachá,